concentração não. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô anexando o tema da nossa live de hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu tô tentando anexar aqui deixar fixada a nossa temática de hoje, mas não tá ficando. Eu sou a Luana, sejam bem-vindos ao Mundo Gecos e hoje a gente vai falar sobre o reggae e o seu papel na identidade cultural do Maranhão. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui de fixar o comentário, mas não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, tudo bem, Rayane? Todo mundo que tá aqui com a gente. Não tô conseguindo fixar, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês. Bem, hoje a gente vai falar sobre o reggae. O nosso convidado hoje é o Ademar Danilo, né? O Ademar, ele é muito à frente do reggae aqui no estado do Maranhão e ele vai estar conosco hoje trocando uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele aqui. Um momentinho. Tô adicionando o Ademar. Oi, Ademar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todas e todos. Tá me ouvindo bem, Ademar? Muito bem. Tu também estás me ouvindo bem? Tá ótimo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Eu acredito que sim. Se o som estiver ruim, vocês podem falar pra gente. Eu estava falando pro pessoal, Ademar, primeiramente bem-vindo. Desde já a gente agradece você ter aceitado o nosso convite. Um prazer estar contigo e com toda a turma que assiste às lives e é cliente da Gecos. Ótimo. O nosso tema de hoje, né, Ademar, é sobre o reggae e o seu papel na identidade cultural do Maranhão. Eu estou só com uma dificuldade de fixar aqui o tema, mas eu vou tentar aqui. Enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quem é o Ademar. Oh, como se dizia antigamente, que eu sou eu e boi não lambe. Se lamber, eu corto a língua. Olha, eu sou um apreciador de São Luís do Maranhão. Eu sou um apaixonado pela minha terra. E dei a sorte da minha terra gostar tanto quanto eu de um ritmo que eu também amo demais, que é o reggae. Então, é isso que eu sou. Eu sou um comunicador, eu sou uma pessoa que estuda a música negra, que presto atenção na cena da cidade, do estado, do país. Eu sou um testemunha do meu tempo. É isso que fundamentalmente eu sou. Nossa, que poético! Já fui poeta, mas o jornalismo me tirou da poesia. Ah, então você também é jornalista, né? Um Ah, pouco de tudo, né, Ademar? um tiquinho de tudo. Isso é bom.
Mas me fala também, você é daqui de São Luís mesmo? Eu nasci, na verdade, na cidade de Viana, aqui na Baixada Sério? Maranhense. Eu não acredito. É, Esse detalhe eu não sabia. Vou dar a minha liberdade poética de falar aqui na live. A minha família é de Viana, inclusive, lá do Oiteiro do Mocoroca. pronto, do Oiteiro do Mocoroca, em frente, lá do alto da Praça da Matriz, a gente olha. Mas eu somente nasci em Viana e tenho muito orgulho disso. Eu vim para São Luís com 3 meses de idade. Então, Certo. na verdade, eu sou um ludovicense nascido em Viana. É essa que é a minha origem mesmo, né? Tanto que meus documentos, eu já fui registrado aqui em São Luís, meus documentos dizem que eu nasci em São Luís, mas eu nasci lá. Mas Sim. toda a minha cultura, da minha família, é vianense e ludovicense. Então agora a gente já tá mais papo ainda, né? Que a gente é Nós baixadeiro. já estamos quase íntimos. Já estamos. Mas me fala um pouquinho, e também para os nossos seguidores, como surgiu o teu interesse por esse gênero que é o reggae? Como se iniciou a tua carreira, né, no movimento do reggae maranhense? Olha, eu tive a oportunidade, Luana, de presenciar praticamente o início do movimento reggae aqui em São Luís, porque já com 12, 13 anos de idade, 14, eu já saía para época que moleque está querendo conhecer as coisas proibidas, né, que a família não deixa. Então, naquela época, olha que eu com 13 anos já faz um bocado de tempo, né, que eu tinha 13 anos de idade. Isso foi no 75, 76, eu morava na Vila Ivar Saldanha, um bairro aqui próximo da Alemanha, próximo do Caratateu, próximo ao João Paulo. E quando nós saímos, eu e os meus amigos saíamos da Vila Ivar Saldanha, nós íamos para lugares que havia festas, como o Rock Club, que era no Alto de São Benedito. O Alto de São Benedito é um bairro entre Vila Ivar Saldanha e João Paulo. Íamos também ao Pop Som, que era no bairro da Jordoa, bem próximo também à Vila Ivar Saldanha. Então, esses lugares, além de mais outros dois, como 2001, como Globo de Ouro, eram lugares onde o reggae, alguns dos lugares onde o reggae estava começando. Havia outros lugares também de São Luís, mas esses eram o que eu ia frequentar por lá. E naquele período, eu sempre muito curioso, não é à toa que eu virei um estudioso da comunicação, né? Naquele período, eu já me aproximava dos discotecários, que era como eram chamados os DJs antigamente. Não existia a expressão DJ, era discotecário. E eu ia e olhava aqueles discos lá na discoteca do lugar da festa. E, coincidentemente, em 1976, eu com 13 anos, eu já falava inglês e eu estudava inglês. Eu fui das primeiras turmas do IASIG, aqui no Maranhão. E o IASIG, que tem um método de ensino até hoje muito bom, ele fornecia, naqueles momentos, revistas e jornais dos outros países. E, em 76, eu fiz um semestre de inglês britânico, inglês com sotaque britânico. E o IASIG disponibilizava revistas e jornais da Inglaterra naquela época, que foi, coincidentemente, o período em que Bob Marley estava explodindo na Inglaterra, que Jimmy Cliff, que Peter Tosh estavam na mídia lá. E aí eu comecei a ver que aquela reportagem sobre aqueles artistas rebeldes, aqueles eram os artistas que eu via na discoteca do lugar que eu frequentava. E aí imagina, um jovem, um adolescente, vendo que aquele artista era rebelde em plena ditadura militar aqui no Brasil. Aquilo foi me provocou um interesse muito grande, porque eu tive também a feliz oportunidade de ser de uma família contestadora, uma família que nunca aceitou a ditadura. A minha tia que me criou, ela, quando estudante, ela participou de congresso da União Nacional dos Estudantes, que era proibido na época. Então, nós tínhamos essa referência que era do pensamento, a referência do questionamento, a referência de pensar antes de aceitar as coisas. Então, imagina o que era eu saber que aqueles artistas
que a gente saía escondido de casa para dançar as músicas dele nos clubes da periferia da Vila Saldanha, aqueles artistas tinham aquele conteúdo de protesto, contra o racismo, que falava de liberdade. Então, o reggae, que já havia me ganhado pelo ritmo, me ganhou pela mensagem. Então, eu passei a apreciar o reggae, não apenas como lazer, mas eu também passei a apreciar intelectualmente o reggae. Então, a minha origem no reggae é essa. Nossa, que legal. E eu imagino a experiência, né? Você tão novo ainda, tendo esse contato, o reggae que tem tantas influências, e fora tem a questão também do histórico, né? Muitas letras falam das lutas sociais também. E para um jovem na época era também um acesso à informação que você tinha, né? Por meio da música. Exatamente. Olha, Luana, o reggae, ele não é uma música qualquer. Definitivamente o reggae não é uma música qualquer. O reggae, ele é um veículo. Ele é um veículo de mensagens de paz, de amor, de liberdade. É uma música que fala de paz, mas é uma música que mostra pra gente que, às vezes, para que se tenha a paz, é preciso que haja a luta. A paz, ela não cai do céu. Peter Tosh, ele tem uma música chamada Equal Rights, se chama Direitos Iguais. E ele diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Nessa mesma música, Realmente, ele diz... Nessa mesma música, ele fala que não adianta falar de paz enquanto não houver justiça e direitos iguais. Então, imagina a pancada que é uma mensagem dessa na cabeça de um adolescente, que já é, por natureza, contestador. Então, o reggae, ele não é só um ritmo. Eu costumo dizer que a música que eu coloco nas festas é música para dançar e pensar. É isso que o reggae é. Legal. Agora, uma curiosidade minha, eu acho que talvez do pessoal. Eu fiz algumas pesquisas, né? E nós, enquanto maranhenses, acho que muito de nós às vezes não conhece, independente se gostar ou não do reggae, mas acho importante a gente conhecer a nossa história. Como se deu, assim, essa vinda do reggae para o Maranhão? É o que falam mesmo, que foi por meio dos navios, o pessoal, né, do Caribe? Conta pra gente um pouquinho. Olha, não dá para contar um pouquinho, porque isso é muito grandinho. É muito grande, mas a Não, gente pode falar um pouco o que você puder falar aqui. não, Luana. Não. Na verdade, não existe essa explicação. Não existe definitivamente. Todas as histórias sobre a origem do reggae aqui no Maranhão não passam de lendas. Sério? Mas, sério, mas é preciso que a gente compreenda que as questões culturais, elas não são questões matemáticas, que precisam de exatidão. Na matemática, 2 mais 2 vai dar 4 aqui, vai dar 4 na Arábia Saudita, vai dar 4 na China, no Japão, qualquer lugar do planeta, 2 mais 2 vai ser igual a 4. Nas questões culturais, não. Eu costumo dar como exemplo o samba. O samba, quem estuda sabe que o primeiro samba gravado, e aí tem um registro, foi um samba que dizia assim: o chefe de polícia, pelo telefone, mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Então isso aí se sabe. Qual foi o primeiro gravado? Mas ninguém sabe quem inventou o samba. Ninguém sabe como surgiu realmente o samba nos morros, se foi nos morros cariocas, se foi em outro lugar. Sabe que foi no Rio de Janeiro. Alguns falam que foi até na Bahia. Então não se sabe. Assim, da mesma forma, é essa origem do reggae aqui no Maranhão. Nós não sabemos com exatidão quem, quando, como e onde o reggae veio parar aqui no Maranhão. O que se sabe, olha, eu costumava não destruir essas lendas, mas eu acho melhor, para que não prosperem alguns erros, esclarecer. Olha só. Primeiro, a história dos marinheiros que iam contrabandear café para o Caribe, quando voltavam, traziam discos e deixavam os discos com suas namoradas no Meretrício, tal, na zona. Isso é ruim, porque faz uma ligação que é uma ligação... Não é boa ligar a origem do reggae com prostituição. Eu acho que é uma coisa que não é legal, não é bacana. Segundo, e
principal. Imagina só o contrabando de café no Brasil. Aonde é que se produz café aqui no Brasil? São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Que no mapa é lá embaixo. O Caribe é lá em cima. Imagina se seria compensatório para um contrabandista fazer essa viagem imensa de mais da metade do planeta, atravessar mais da metade do planeta para levar uma carga de café para o Caribe, se a Colômbia, que tem um café semelhante ou até superior ao café do Brasil, está lá no litoral caribenho, né? Então isso aí não se sustenta, não seria uma atividade lucrativa contrabandear café do Brasil para o Caribe e de lá trazer disco para o Maranhão. Segunda lenda, a lenda das emissoras de rádio, que a gente pegava aqui as emissoras de rádio e que aí a gente se habituou. Não, claro que não. As rádios da Jamaica nunca tiveram potência suficiente para serem captadas aqui. E no início da década de 70, final da década de 60, as rádios que pegavam aqui daquela região eram apenas as rádios ideológicas. Era a Rádio Voz da América, que ficava em Miami, falando pelo capitalismo, e a Rádio Havana, que ficava em Cuba, falando pelo comunismo. E eram rádios que não tinha música, era só conversa, era só convencimento. Eram rádios para convencer as pessoas das ideologias que elas pregavam. Aqui, no máximo, nós pegávamos rádios da Colômbia. Pegávamos mal e porcamente rádios da Colômbia, que fica aqui pertinho, que em cima do Amazonas, que a Colômbia fica. E as rádios da Colômbia não tocavam reggae. Elas tocavam cúmbia, merengue, salsa, esses outros ritmos. E um detalhe importante, na Jamaica, no início da década de 70, final dos anos 60, as rádios de lá também não tocavam reggae, porque o reggae era proscrito na Jamaica, porque o reggae teve uma origem ligada ao movimento político socialista na Jamaica. Bob Marley, Peter Tosh, todos esses artistas faziam campanha para os candidatos socialistas. Não vamos nos esquecer que a Jamaica é mais perto de Cuba do que São Luís é de Pinheiro. Então é uma proximidade muito grande, é muito perto. E a influência era muito forte de Cuba com a Jamaica. Então as rádios da Jamaica não tocavam reggae. Inclusive, há documentos do Ministério do Turismo da Jamaica recomendando que as emissoras não tocassem, não incentivassem o reggae, porque aquilo era coisa de gente desqualificada. Essa é a verdade. Lá, Bob Marley foi quem destruiu isso, porque Bob Marley foi o primeiro a fazer sucesso estrondoso no mundo. Outros artistas jamaicanos fizeram sucesso, Jimmy Cliff, Desmond Dekker e outros também. Mas quem explodiu mundialmente foi Bob Marley. Ele que provocou o interesse global para a Jamaica. Porque a Jamaica já explorava o turismo, mas era só o turismo de praia, não havia o turismo cultural. Com a explosão mundial de Bob Marley, aquele cara ídolo do terceiro mundo, que carregava aquela aparência guerrilheira, encantou o mundo nos anos 70. E as pessoas passaram a ter esse interesse, tanto que hoje o reggae é um dos principais atrativos turísticos da Jamaica. É o reggae e o turismo. O turismo disputa com o alumínio o PIB jamaicano. O produto interno bruto, a grana jamaicana, vem do alumínio e vem do turismo. E do setor do turismo, o reggae é quase metade do que leva as pessoas a viajar para a Jamaica. Nossa, então é isso. Que aula! Tá todo mundo falando. Então, mas esse tipo de coisa, como eu disse, nós não temos essa necessidade vital de saber como o reggae chegou, quando exatamente chegou. Não precisa isso. Se a gente chegar a saber, ótimo. Mas se nós não soubermos, também não tem problema nenhum. O que vale é que o reggae está aqui. E é um fenômeno cultural
E é essa que é a história. E eu acho que quando eu falo isso, a gente pode entrar logo diretamente no tema da nossa conversa, né? Identidade cultural. Fica à vontade. Não, eu fiz essa pergunta, não sei se outras pessoas também tinham essa dúvida, e é importante também tu esclarecer isso. Teve até um comentário, tá mais pra cima, mas é de um perfil aqui que acho que é Lendas do Reggae, se eu não me engano. Que ele fala exatamente isso, né? Na verdade, a gente fala de lendas, em todos os contextos existem, né, lendas. Então é uma forma também de você falar até para esclarecer e a gente poder entender e conhecer melhor. Olha só, tem algumas coisas que são muito interessantes. O reggae é um fenômeno muito interessante. Grande parte da população africana que foi capturada na África e trazida à força para ser escravizada aqui, foi trazida de um lugar onde hoje é o país Gana, um lugar chamado Costa da Mina. Havia um forte lá, São João ou São Jorge del Mina, dependendo de quando foi domínio português ou espanhol, mudava o nome do santo, São João ou São Jorge. Então, essas pessoas que foram escravizadas, quando elas eram trazidas à força para cá, a primeira coisa que elas perdiam era a sua liberdade. E a segunda coisa que perdiam era a sua identidade enquanto nação. Porque eram pessoas que tinham uma nacionalidade. Eram jejes, nagôs, eram fante, axante, fões, iorubais. Eram essas pessoas que moravam onde hoje a gente pode situar geograficamente como Nigéria, Benin, principalmente Nigéria e Benin, mas também Gana e Togo. Principalmente esses 4 países foram os países de onde foram capturadas mais pessoas para serem escravizadas e trazidas para cá. Quando eu falo para cá, eu me refiro ao Maranhão. Eu não estou me referindo ao resto do Brasil, que recebeu também pessoas capturadas da região de Angola, do Congo, de Moçambique e tal. Para cá, esse povo veio muito pouco. A maior parte foi dessa região onde eu estou falando. Então, perdiam a liberdade e perdiam a nacionalidade. E essa nacionalidade deles era aqui unificada pelos traficantes de escravo como povo Mina. Nunca existiu essa etnia chamada Mina. Nunca existiu nenhum povo Mina. Mas os traficantes diziam, olha, eu tenho um lote de negro Mina, porque partiam desse porto, desse forte de São João del Mina, dessa região lá onde hoje é Gana, da Costa do Ouro, em Gana. Então, aqui davam esse título, como se fosse uma nacionalidade, povo Mina. Por isso que a religião afro-maranhense se chama tambor de Mina, que eram os tambores rituais praticados por esse povo que eles erroneamente chamavam de povo Mina. Lá na Jamaica, olha, essa região exportou pessoas escravizadas, principalmente para o Maranhão, Pará, Venezuela, Cuba, Haiti e Jamaica. Então, assim como aqui a religião afro-maranhense se chama tambor de Mina, lá na Jamaica, a religião afro-jamaicana se chama Pocomina. Mina pelo mesmo motivo e Poco pelo mesmo motivo, porque Poco é só uma onomatopeia, é só uma imitação do som do tambor. Poco, 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 poco. Então a tradução é literal. Tambor de Mina, Pocomina é a mesma tradução, embora os rituais sejam completamente diferentes. São diferentes esses rituais. A Jamaica, os jamaicanos são muito parecidos conosco, Luana. A gente anda pela Jamaica, olha uma pessoa e diz, eu fico pensando, eu digo, rapaz, eu olhei esse cara lá no Mercado Central outro dia. Porque nós somos muito parecidos. Eu, na Jamaica, eu passo por um mestiço qualquer de lá, uma pessoa lá mestiça. As pessoas sabem que eu ando normal em todos os lugares lá, ando de bermuda, de chinelo, eu não passo como turista na Jamaica. As pessoas sabem que eu sou de fora quando eu falo. Aí já a diferença já é brutal. Mas fisicamente, não. Tem milhares de pessoas que têm uma semelhança com a minha cor, com o meu estilo. Muita gente, porque nós somos semelhantes a eles. Se tu prestares atenção, o negro maranhense, ele não parece
fisicamente com o negro carioca ou baiano. Eles lá, eles são mais compridos, são mais altos. Aqui nós somos mais atarracados, somos um pouco mais baixos. E assim é o jamaicano, assim é o cubano, assim é o haitiano, o venezuelano negro. Nós somos muito parecidos fisicamente. Então, eu gosto de contar isso. Isso não explica nada em relação à nossa preferência pelo reggae, porque eu estou falando de séculos atrás, final do século XVI, século XVII, século XVIII, até o século XIX. E o reggae, eu sou mais velho do que o reggae. Eu tenho 57 anos, sou de final de 62, o reggae é de 67, 68. Então o reggae é uma música jovem, é um ritmo jovem, mais jovem que o rock, por exemplo. Então isso não explica nada, mas dá uma luz lá no fim do túnel para a gente. Poxa, a gente tem várias outras coisas em comum também. Então eu acho muito interessante mostrar esse dado. Mais uma coisa, lá na Jamaica tem uma história transmitida pela tradição oral, aquela história que ninguém nunca leu um livro, mas todo mundo sabe, da criança ao idoso, que nem o bicho-papão no Brasil. Sim. Ninguém nunca leu nenhum livro sobre o bicho-papão, ninguém leu aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não conheço nenhum livro que fale sobre o bicho-papão. Mas eu sei da história do bicho-papão, meus netos já sabem, né? Meus avós já sabiam da história do bicho-papão, mesmo sem ter lido nada, porque é a tradição oral. Então, na Jamaica, tem a história de Anansi the Spider, que é uma aranha, Anansi, uma aranhinha, que toda a história dela, ela supera os animais maiores e mais fortes usando a astúcia, usando a inteligência, né? Então, uma história muito comum lá, todo mundo sabe. Aí a gente vai aqui lá na Casa Fante Achante, na casa do finado e saudoso Pai Euclides, quando a gente, lá no Cruzeiro do Anil, quando a gente chega lá, tem um desenhão na parede, uma teia de aranha, uma aranhinha, e embaixo escrito Anansi, em inglês, Anansi. A mesma história aqui. Ou seja, é uma história de origem africana, mais especificamente do antigo reino do Daomé, onde hoje é Benin. Lá na Jamaica, essa história sobreviveu. Aqui, ela não sobreviveu. Mas é para ver, para mostrar como a gente caminha junto ao longo da história. Maranhenses e jamaicanos caminham praticamente a mesma trilha. É que isso. Legal. Essa irmandade, né? Que muitas pessoas se negam e muitos também por ignorância, por não realmente conhecer, né? Nossa, que aula, a ignorância é a mãe do preconceito. Sempre, sempre, sempre. Certo. A gente começou a falar um pouquinho, né, de reggae aqui no Maranhão. E aí a gente já pode ir seguindo. E aí eu queria também que tu desse uma pincelada aqui do reggae aqui no Maranhão. Sim, não tá na nossa pauta, mas o que eu queria te perguntar, assim, dos percussores ou das pessoas que você teve já conhecimento, digamos que os primeiros discotecários, né? Seria isso. Olha, quer ver uma coisa curiosa que pouca gente sabe? Um dos primeiros discotecários que tocava reggae aqui em São Luís, no Pop Som, eu o conheci pessoalmente, fizemos amizade, virou nome de bairro. Esse cara era para ser uma das maiores lideranças populares do Maranhão. Infelizmente, seguiu um caminho errado na política e tal, e acabou se envolvendo no que não devia, e teve um fim trágico. Mas Luizão, esse da Vila Luizão, ele era discotecário e segurança do Pop Som, quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade. Então, tem várias pessoas que estão nesse princípio. Tem o Riba Macedo, que hoje mora na cidade de Rosário, é um dos pioneiros, sem dúvida alguma. Zé Rochinho, lá do bairro da Liberdade. Tem muitas pessoas que estavam nesse início. Eu não me sinto autorizado, de maneira alguma, a dizer quem foi o pioneiro. Mas a gente sabe quem foram alguns dos pioneiros do reggae aqui. Entre eles, esses que eu citei. Entre os lugares que tocaram, havia clubes no bairro da Liberdade, no bairro de Fátima, na Jordoa. A gente costuma dizer que bairro de Fátima e Liberdade, principalmente, são dois dos grandes berços do reggae aqui. Não que tenha nascido lá, eu também não me arrisco a dizer que foi lá. Mas, com certeza, nesses dois lugares, se o reggae não nasceu,
pelo menos, foi embalado com muito carinho nesses dois bairros. Legal. Bom saber, também os seguidores aqui também saberem. E fora que além disso, né, claro, tem coisas que estão nos livros, estão nos artigos científicos da vida, mas tudo também é oralidade, né? Tudo que vai sendo passado. E é bem o que você falou. Os vários pioneiros, né? Seja no bairro de Fátima, na Alemanha, ou quiçá no Maiobão, ou quiçá em São José de Ribamar. A gente até tira o Maiobão daí, porque o Maiobão não existia. É, o Maiobão não existia, mas já tinha, não com esse nome. Ah, tô brincando, mas a Maioba existia, e a Maioba é lugar de regueiro também. Pois é, eu sou do Maiobão, então eu já tô logo trazendo minha galera. Eu queria também... Existia Maioba, existia Maiobinha, mas não existia Maiobão. Maiobão, ainda, o aumentativo ainda não tinha, só o normal. Eu não tinha crescido. E aí, a gente Diga-me. já está falando um pouquinho aqui de reggae aqui no Maranhão. Como surgiu a ideia do Museu do Reggae? Que eu acho que, não sei se muitas pessoas conhecem também como parte do Museu do Reggae. Certamente muita gente sabe que eu sou diretor do Museu do Reggae. O Museu do Reggae, ele é um sonho antigo de várias pessoas, de velhos regueiros. É um sonho antigo de velhos regueiros. Não é uma ideia exclusivamente minha. O Museu do Reggae, formatado como ele está, é ideia minha. Do batente da porta até a plantinha no muro do fundo, é tudo formatação desse miolo aqui. Mas a ideia de termos algo que servisse para preservar essa memória do reggae é uma ideia coletiva. Várias pessoas tinham esse sonho e que, felizmente, nós conseguimos viabilizar. E tudo era, Luana, uma questão política. Durante décadas, o reggae foi discriminado pelo poder público. Durante anos e anos, o reggae foi reprimido, vítima do preconceito e da discriminação. Por quê? Ora, porque o reggae foi acolhido inicialmente na população pobre e na população negra de São Luís, nas periferias da cidade. A classe média não conhecia reggae até os anos 80. A classe média passou a conhecer reggae aqui em São Luís a partir do meados dos anos 80, principalmente por causa do meu programa e de Fauzi Baidum, na Rádio Mirante FM, que começou em 85, e a Rádio Mirante, naquela época, Rádio FM não era a rádio que tinha audiência, não. Quem tinha audiência era a AM, Rádio AM. FM era a rádio da elite. Só existiam três: Difusora, Cidade e Mirante. Rádio FM era, quem ouvia era a elite. E a Rádio Mirante FM era, quem ouvia era a elite da elite. E o meu programa foi para lá, para essa rádio. Então foi um impacto muito grande na cidade ter feito o programa lá, a convite do jornalista Celso Borges, que, aliás, aniversaria hoje. Meus parabéns para Celso Borges, primeiro diretor lá da Mirante FM, jornalista, poeta e gente boa. Me lembrei que é o aniversário dele hoje. Então ele me convidou para fazer... Oi. Ademar, só te interrompendo, só uma pergunta. Esse programa, ele foi no começo dos anos 80, foi isso? O da Mirante? Exatamente no início de 1985. Essa foi a data inicial do Reggae Night, que era o nome do programa. Então esse programa, ele abriu o caminho para que a classe média conhecesse. Imediatamente após, foi criado um clube de reggae. Já havia vários clubes de reggae. O Pop Som é de 1975. Ou seja, são quantos anos? 45 anos, é? Sou bonical. 45 anos atrás, nós já tínhamos um clube para dançar reggae aqui em São Luís. Então, foi criado, nos anos 80, o Espaço Aberto. E o Espaço Aberto, eu comecei a levar as pessoas da universidade, as pessoas da UFMA. Isso foi antes de 85, isso foi no início dos anos 80. Então, a turma da universidade abriu o caminho para a classe média, para as pessoas que não eram do gueto frequentarem o Espaço Aberto. E, em 1986, o Espaço Aberto foi vítima de uma grande violência policial. A polícia invadiu, dezenas de policiais espancaram
frequentadores da festa, prenderam algumas pessoas, entre essas pessoas eu, um fotógrafo, Roberto Casal, alguns dançarinos e tudo mais, né? E isso causou uma... E nessa época, eu já era repórter do jornal Estado do Maranhão. Então, quando eu fui levado pela PM, e que o coronel lá disse que eu não estava sendo preso, ele me levou no camburão do Espaço Aberto, lá embaixo de São Francisco, o retorno de São Francisco, dizendo que era para conversar comigo. Eu digo, coronel, ou eu estou preso ou eu não estou. Se eu estou preso, me leve para a delegacia, que lá que é lugar de preso, conversar com a autoridade. Não está preso. Não. Eu saí de lá e fui registrar uma ocorrência contra esse coronel. Fui à delegacia do São Francisco e registrei a ocorrência contra ele. E nesse momento, ainda era cedo da noite, o Jornal Estado do Maranhão ainda não tinha fechado para rodar, para imprimir a edição do dia seguinte. E o pessoal do jornal soube, pô, Adhemar tá preso aí, cara. Aí foram lá, então saiu em manchete de primeira página, isso daí. Foi um escândalo na cidade. E o reggae teve a solidariedade da Ordem dos Advogados, da OAB, das entidades estudantis, DCE da Universidade Federal, DCE da Universidade Estadual, da UEMA, da Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, da Comissão de órgãos da Igreja Católica. Todo mundo se mobilizou para protestar contra essa violência. E nós fizemos a primeira manifestação pública com reggae de São Luís, colocamos a radiola do Espaço Aberto na Praça Deodoro e tivemos quase 10 mil pessoas lá. Então, esse é um momento chave da história do reggae do Maranhão. Foi quando a cidade realmente foi conhecer o reggae no seu aspecto cultural, foi conhecer as mensagens do reggae. O reggae saiu da página policial para ir para as páginas políticas e as páginas culturais. Foi nesse momento. Então, é uma história muito interessante que o reggae passou até São Luís ser conhecida como Jamaica brasileira. Durante todo esse período, o poder público, ouça-se Estado e Prefeitura, governo do Estado e Prefeitura, discriminavam o reggae. Era uma dificuldade para tirar uma licença de uma festa numa delegacia de costumes. Era uma dificuldade de um bar tirar um alvará de funcionamento se a pessoa chegasse e dissesse que era um bar de reggae, mesmo se naquele logradouro houvesse mais 4 ou 5 bares diferentes, tocando outras coisas. Mas havia uma má vontade. E hoje o reggae é vitorioso, porque o poder público, o Estado e o município, que antes recriminavam o reggae, hoje reconhecem a sua importância. Hoje o Estado e a Prefeitura de São Luís, principalmente, não apenas reconhecem, como estimulam o reggae, consideram o reggae da maneira que ele é, mais um instrumento cultural, mais um elemento cultural da nossa terra que ajuda a formar a maneira de ser do maranhense, do ludovicense. Nossa, que interessante. Eu acho que muita gente não sabia. Eu, pelo menos, não conhecia esse fato, né? Que tanto marcou. Não só para quem estava no momento, mas acredito que para todo o movimento como um todo na cidade, né? E aí mostra também para a gente muito dessa história que muitas vezes não é nos falada, não é repassado, a gente às vezes não tem nem acesso. É justamente o grande exemplo do reconhecimento pelo poder público ao reggae é este aqui, desta caneca, ó. Isso aqui é o Museu do Reggae. Sim. Isso aqui é uma caneca personalizada com a fachada do Museu do Reggae. O Museu do Reggae é o grande reconhecimento de que o reggae é algo importante para o nosso Estado. É o grande reconhecimento de que o reggae tem um impacto positivo, porque, Luana, o reggae ele não é apenas diversão. O reggae tem uma cadeia produtiva gigantesca. O reggae ajuda na economia do Maranhão. O reggae sustenta milhares e milhares de pessoas. O reggae tem um impacto positivo na cultura do Maranhão, no turismo do Maranhão, o impacto na economia do nosso Estado. A cadeia produtiva ela não se resume só ao microfone, ao palco. Não é só o som. Além dos DJs, das bandas, dos músicos, de quem monta o som, de quem monta o palco, temos também a moda reggae,
temos as roupas, os acessórios, o artesanato. Hoje nós temos uma coisa muito forte que é originária do reggae, que é o trançismo. As tranças, a elaboração de tranças é uma coisa que sustenta muitas famílias em São Luís. Não é uma atividade apenas feminina. Hoje o trançismo, ele é feminino, ele é masculino, aliás, ele não tem gênero, né? Ele não tem gênero. E é um meio de sustento para muita gente. Essa é a cadeia produtiva do reggae, que é fundamental. Olha só, o Museu do Reggae agora está fechado por causa dessa pandemia. Em janeiro, nós completamos 2 anos de existência. Em novembro, antes dos 2 anos, nós chegamos a mais de 100 mil visitantes no Museu do Reggae. E desses 100 mil, nós tivemos 40 mil turistas. Nossa! 40 mil turistas. Olha o impacto que uma coisa como esse museu tem na nossa sociedade, na nossa cidade. Repara o interesse que o reggae desperta, né, nas pessoas de fora, a curiosidade, porque é uma coisa muito curiosa. Como é que uma cidade do Nordeste, como é que tem essa preferência por um ritmo que ninguém acha nas lojas? Porque se tu fores a uma loja, as gravadoras nunca apostaram no reggae. Tu não vai encontrar numa loja de discos, só vai encontrar quem? Vai encontrar Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, vai encontrar só os grandões. Não vai encontrar a variedade que os maranhenses aqui adoram. Não vai encontrar um Eric Donaldson, não vai encontrar um Owen Gray. Artistas que são ídolos aqui, e alguns deles nem na Jamaica são conhecidos. São conhecidos, né? É um fenômeno. O reggae é uma coisa muito interessante mesmo. Nossa, que legal. E puxando um pouquinho que você falou do Museu do Reggae, eu já ia te perguntar, né, quantos anos já estava o museu. Tu poderias falar um pouquinho pra gente, porque tem muitos seguidores aqui que não são também de São Luís, para saber um pouco como foi essa implementação do museu. Eu conheço o museu, já deixo o convite, né? A gente está passando por esse momento que eu acredito que seja um momento provisório, né, de transição. E a gente em breve vai estar já turistando, conhecendo. E quem não conhece o Museu do Reggae, né, Ademar? Já deixa também o convite. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Se puder, um pouco do acervo, para deixar um gostinho aí de quero mais para o pessoal. Posso. Posso, com prazer. Olha, o Museu do Reggae, ele é um lugar... A cultura reggae aqui é muito importante. Eu já falei do impacto dela na nossa cidade. E o Museu do Reggae é o lugar para estudar, preservar e celebrar essa cultura reggae aqui no Maranhão. O museu, ele é uma construção coletiva, apesar, como eu disse, eu fiz a formatação, mas o conteúdo do museu, ele é uma construção coletiva. Muita gente ajudou, muita gente doou coisas para o museu. Então, o museu, ele é, acima de tudo, um museu de informações. É claro que ele tem as relíquias, como todo museu tem de ter. Tem, por exemplo, a primeira guitarra da banda Tribo de Jah. Está lá no Museu do Reggae. Nós temos discos raríssimos de vinil lá em exposição. Nós temos imagens. Por exemplo, tem um cidadão aqui chamado Leandro Ramos. Ele é diretor de TV, diretor de edição de TV. Leandro simplesmente é um monstro para acumular imagens. E nós temos, o Museu do Reggae tem mais de 500 horas de imagens de reggae do acervo de Leandro Ramos. Imagina 500 horas de imagens, de vídeos dos anos 80, dos anos 90. Dos anos 70 nós não temos porque também não tinha essa tecnologia de gravação que perdurava. Não era acessível gravar coisa. Mas 80, 90, anos 2000, nós temos essas imagens do acervo do Leandro Ramos. Então, temos muitas coisas em cima dessa colaboração coletiva. Então, esse é o Museu do Reggae. É um museu que mostra a história do reggae. Além disso, o Museu do Reggae, nós temos uma equipe que é 100% do turismo. Todos os monitores do Museu do Reggae são dos cursos de turismo da UFMA e da FACAM. Ótimo. Eu escolhi isso porque nós decidimos dar um impacto
e ninguém melhor. Claro que outras atividades estudantis são capacitadas também para estar lá. Isso foi uma opção, porque o povo do turismo tem, desde o primeiro período, essa visão de encantar as pessoas, né? Não apenas a pessoa de fora, mas a pessoa daqui. Presta atenção, quando eu falei 100 mil pessoas visitantes e 40 mil turistas, isso significa que mais de 60 mil são daqui. São daqui do Maranhão. Ou seja, de São Luís, do Maranhão. Do Maranhão. Ou seja, o povo, os nossos conterrâneos, têm o sentimento de pertencimento do museu. Sabe que aquele museu é deles, né? É nosso. Então, esse impacto de 40 mil turistas é muito bacana e tal. Mas quando a gente sabe que 60 mil maranhenses foram no Museu do Reggae, aí a gente diz, pô, cara, isso aqui é nosso mesmo. Então, o povo do turismo tem esse foco desde que entra na faculdade. E por isso eu decidi que toda a nossa equipe, 100% da equipe, fosse da área do turismo. E é justamente isso que a gente, né, tem vários dos museus, a gente nem vai entrar nessa discussão aqui, mas um museu como espaço cultural, ele tem que ser um espaço aberto, né, e deve haver essa identidade do visitante, seja ele turista ou seja ele morador, mas principalmente o morador, né, a pessoa que mora na cidade de São Luís, nos arredores ou no estado do Maranhão, ele se reconhece naquele espaço e vê um espaço aberto, acessível a essas pessoas. Ademar, teve uma pergunta aqui, eu não consegui mais ver de quem era o seguidor, mas ele queria saber se tinha algum material sobre o serralheiro. Deixa eu ver aqui, perdão, não consigo ver mais a pergunta. Serralheiro. Serralheiro, isso, perdão. No museu meu amigo Edmilson Tomé. Ele perguntou aqui para você. Olha, quem perguntou, saiba que a primeira peça do Museu do Reggae foi a radiola de Serralheiro. Nós tivemos, infelizmente, Serralheiro morreu. Né? Serralheiro era um gênio. Era um cara de muito pouco estudo. Se ele tivesse estudado, ele teria avançado demais. Né? Mas dentro da limitação de estudo dele, ele foi um gênio. Serralheiro inventou um Google Translator primitivo. Um tradutor. Ele viajava. O Museu do Reggae tem os passaportes de Serralheiro. Nós temos não apenas a radiola, nós temos os passaportes dele com 52 viagens para o exterior. Ele que mal falava português, ele viajava sem saber uma palavra sequer de inglês. O que ele fazia? Ele pedia para amigos, olha a invenção dele, ele pediu para amigos gravarem num gravadorzinho frases em inglês, essas frases de guias turísticos. Sim. Quanto custa? Conversação, quanto né? custa? Quanto custa? Tô com fome, tô com sede. Tô com fome. E aí as pessoas gravavam e ele chegava lá fora, chegava principalmente na Inglaterra, ele viajou mais para a Inglaterra do que para a Jamaica. Principalmente lá, aí ele chegava no ouvido das pessoas com um gravador e play. A frase que ele queria. E aí ele conseguia a ajuda que ele precisava. Né? Então isso é de uma genialidade tremenda. Muito bom. Então, quando ele morreu, logo depois foi a inauguração do museu. Então, quando ele morreu, eu me dirigi ao governador, Flávio Dino, e ao então secretário de Cultura, Diego Galdino. Eu digo, olha, nós precisamos ter o acervo de Serralheiro no Museu do Reggae. Tem de ser a primeira peça. Isso foram meses e meses antes de inaugurar o museu. E aí eu obtive a autorização do governador e do secretário para negociar com a família. Já havia interessados do movimento de São Paulo querendo comprar a radiola dele. Material. E com muito mais dinheiro para comprar. Então, a compra do material de serralheiro levou em consideração não apenas a questão financeira, mas também a questão da conversa minha com a família dele. Eu tive de conversar muito, suar, fazer um grande exercício da minha língua para convencer a família de Serralheiro de que aquilo tinha de ficar aqui no Maranhão e exposto para sobreviver, exposto num lugar de destaque que é o Museu do Reggae. Então, Serralheiro tem todo o nosso respeito sempre.
Nossa, que interessante. E a humildade dele, né? Tinha a iniciativa, como você falou, foi para o exterior, mas aí também deu um jeito, criou um Google Translation aí, já criou aqueles gravadores que a gente já tem hoje em alguns lugares, né? Que você fala, é tipo isso, ele já tinha criado. Os méritos a ele, os méritos a ele. Pessoal, Genial, se vocês genial. tiverem também perguntas, vocês podem fazer. Eu queria só falar rapidinho. A nossa live vai durar só uma média de 30 a 40 minutos. Como o papo tá bom, Ademar, se por acaso a live, porque o Instagram tem um tempinho, né? Dá uma hora aí mais ou menos. Se der 18h30, a gente não tiver terminado o papo, se você tiver disponível, tiver tempo e o pessoal aqui continuar, eu vou criar uma nova live. E aí a gente prossegue, tudo bem? Não, tudo bem não. Às 19 horas eu começo a minha live. Eu quero até Certo. convidar a rapaziada para assistir todo dia, 19 horas. Tem live do Ademar Danilo aqui no Instagram e no Facebook. O meu Instagram, às vezes, ele dá uns piripaque que eu não sei de onde é que ele tira essas doidices que ele, às vezes, extrava. Mas o Facebook é filé. Então, todo dia eu toco reggae, salsa, merengue, tambor de crioula, bumba boi, cúmbia, lambada. É nesse estilo a nossa live. E aí, então, não vai dar para a gente fazer uma Não, nova. tranquilo. Então eu vou aqui agilizando pra Não gente. vai dar hoje. Oi, Não não vai dar entendi. hoje, mas podemos marcar outra data. Ah, então já deixa o convite aqui. Então eu vou apressar aqui um pouquinho, mas se vocês tiverem pergunta e der tempo, o Ademar responde. Se não der para responder hoje, a gente marca na próxima live. A gente, né, estava falando em relação ao museu, e aí eu queria que tu falasse um pouco a respeito também, que tem as quintas do reggae, né, para quem não conhece o projeto, e também as aulas de dança que são oferecidas no museu. Olha, como eu falei, o reggae é um elemento cultural do Maranhão. O reggae hoje ajuda a maneira de ser do maranhense, ajuda a formar a nossa maneira de ser. A gente anda pela rua, as pessoas estão com essas cores aqui, ó, verde, amarelo, vermelho, estão com elementos de reggae, estão com um brinco assim como esse teu, que é um brinco meio colorido, meio regueiro, que eu estou vendo daqui. Então, ajuda a formar a nossa maneira de ser. O reggae hoje é uma coisa tão natural na cidade que a gente vai numa quitanda, tá tocando reggae, e ninguém nem presta atenção, só uma música boa e tal, tá tocando o reggae. Pega um táxi, pega um Uber, um 99, tá tocando. Vai andando pela rua, o camelô tá tocando, no bar chique, tá tocando, em todos os lugares, todas as categorias sociais, todos os bairros, o reggae é presente, ou seja, é um elemento cultural da nossa terra, junto com vários. Não importa se ele foi inventado em outro país, não importa se ele foi originalmente cantado em outra língua, nós nos apropriamos do reggae. Nós não fizemos apropriação cultural. Nós nos apropriamos da música e desenvolvemos um aspecto cultural a partir dela, um aspecto próprio. O reggae influencia a nossa maneira de falar, muitas gírias regueiras, nossa maneira de vestir, como eu falei ainda há pouco, e principalmente influencia a nossa maneira de dançar. O maranhense inventou uma maneira de dançar reggae que não se dança em nenhum outro lugar do planeta. Somente aqui e onde nós influenciamos. Os nossos vizinhos do Amapá, Pará, Piauí e Ceará, principalmente, que já dançam que nem a gente. E onde o maranhense influencia, onde tem colônias, porque o maranhense forma uma colônia, né? Nós somos que nem árabes e judeus. O maranhense forma uma colônia. A colônia maranhense no Rio de Janeiro, colônia maranhense em São Paulo, em Brasília. Agora tem uma colônia maranhense forte na região de Campinas, Valinhos, outra colônia maranhense forte na região do Triângulo Mineiro, lá de Uberaba, Uberlândia, né? E o maranhense ensinou essas pessoas a dançar da nossa maneira, né? Da nossa maneira. Então, é um elemento cultural. A dança, eu estou falando isso para eu chegar na aula de dança do Museu do Reggae. A dança é um dos aspectos mais importantes desse elemento cultural reggae no Maranhão. E o Museu do Reggae fortalece essa cultura, não apenas com as exposições permanentes e exposições temporárias. Nós também fazemos todas as quartas-feiras, de 5 da tarde às 7 da noite, a aula de dança ministrada pelos bailarinos do grupo Gedan, que é o grupo que é o dono do Bloco do Reggae no Carnaval. Temos uma parceria, Museu do Reggae e Gedan,
E todas as quartas-feiras, o Gedan está lá com seu corpo de baile e os seus professores, Cláudio Adão, Saci Teleléu, e lá eles dão aula para os frequentadores do museu. Temos uma lotação máxima de 100 pessoas, quando atinge 100 pessoas, que já é muita gente. Quando atinge 100 pessoas, aí não entra mais ninguém no museu. Só entra se sair, né? Para não ficar também desconfortável, porque o lugar não é um lugar grande. E temos essa aula para pessoas de fora. A gente diz que é para quem não sabe aprender e para quem sabe se aperfeiçoar. Esse é o espírito lá das aulas de dança no Museu do Reggae. Toda quarta-feira, passando a pandemia, vamos embora voltar. Já deixou o convite para o pessoal. Vou te fazer duas perguntas aqui que fizeram. O Lendas do Reggae perguntou: quais os 3 artistas jamaicanos preferidos do Ademar, sem citar Bob Marley? Me lembrou minha avó me dizendo: me apertou sem me abraçar. Olha, eu não conseguiria dizer, porque eu faria uma lista. Porque também eu sou muito, assim, do tempo, né? Tem momentos que eu gosto mais de uns, tem momentos que eu gosto mais de outros. Aliás, eu gosto de praticamente todos, mas tem momentos que eu ouço mais alguns, momentos que eu ouço mais outros. Mas, olha, certamente eu incluiria nessa lista um cara chamado Burning Spear, eu colocaria Joy Higgs, Jimmy Cliff, Peter Tosh, a banda Culture com é muita gente, o próprio Eric Donaldson, John Holt, quem mais? É muita gente, eu não vou... Eu não posso me esquecer da produção local, da produção do Maranhão, porque o maranhense desenvolveu um estilo próprio também de produzir músicas aqui. Então é preciso que eu faça uma saudação à pioneira do reggae ao vivo aqui, que é a banda Tribo de Jah, a banda Guetos e todas as pessoas que fazem um reggae autoral aqui. Tem uma cantora que eu sou fã total, 100% fã por ela como artista e como pessoa, que é uma brava lutadora, que é Célia Sampaio, que não é à toa que tem o apelido de Dama do Reggae no Maranhão. E várias outras. Além dos antigos, nós temos a juventude produzindo o reggae. O reggae ele vai se renovando sempre. Nós temos artistas aqui de nível internacional. Banda Capital Roots, a banda Raiz Tribal e as bandas jovens também. Temos a cantora Núbia, que desponta aqui como uma cantora com um grande futuro pela frente. Nós temos Santa Cruz, que é provavelmente o maior poeta que o reggae tem aqui no Maranhão. É muita gente. Se eu for tentar falar todos, eu vou comentar injustiça. Eu acho que só com o nome de artista. Só com o nome dos artistas. No caso, os maranhenses, né? Ademar, uma outra pergunta do Júnior Frazão. Pergunta para Ademar se tem algum projeto para se realizar uma semana só para o reggae ao lado do museu, para celebrar o reggae e o museu. Olha, eu não sei se o Júnior Frazão sabe, mas nós temos a Quinta do Reggae. A Quinta do Reggae é a maior vitrine que já existiu na história do reggae do Maranhão. A Quinta do Reggae, ela contemplou, durante a existência, agora está parada também, ela contemplou centenas e centenas de artistas e pessoas da cadeia produtiva do reggae. Olha só, durante 3 anos, a Quinta do Reggae ela aconteceu no segundo semestre, porque no primeiro semestre não dá para fazer porque é a temporada de chuvas, é na Praça do Reggae. Olha só, existe um logradouro público chamado oficialmente de Praça do Reggae. Vejam como esse reggae é saliente, rapaz. Vejam como esse reggae é impressionante. Uma praça, oficialmente, com um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores, com o prefeito sancionando. Praça do Reggae, aqui em São Luís, ao lado do Museu do Reggae. Ela nasceu junto com o museu. Então, demonstra a importância. Então, nessa praça, nós tivemos em 2017, 2018, 2019, mais de 30 quintas-feiras, reunindo em cada uma dessas quintas-feiras 3 shows, 3 ou 4 artistas, radiolas, grupos de dança e tudo mais. Faz essa multiplicação e vê quantas pessoas dá, quantos artistas são contemplados. Muito, então, a Quinta do Reggae, Júnior Frazão, é a maior vitrine que o reggae tem na história do Maranhão. Deixa passar essa pandemia para te ver como as pedras vão voltar a rolar por lá. Isso, fora a economia local, né, Ademar? Como você falou, as francistas, as pessoas também que estão ali na venda de comida, de bebida também, não é isso?
É todo Exato, a Quinta do Reggae reunia, no mínimo, quando estava vazia, reunia 3.000 pessoas. É Ademais, muita gente. Chegamos a... gente, voltamos aqui por conta da plataforma, que ela só deixa por 1 hora. Deixa eu ver aqui. Gente, é porque a live ela dura 1 hora aqui no Instagram. E aí eu tive que reiniciar. A gente tá concluindo. Vou só aqui adicionar o Ademar. Adicionando aqui o Ademar. Voltamos. Prometo que eu te seguro aqui só 5 minutinhos antes disso, pra gente estar encerrando. Tá bom? Tá Porque bom. a plataforma só tem um time de 1 hora. E aí, isso 1 aí foi hora. no tempo que você tava falando. É, Eu também sofro com isso na minha live. só antes de te falar, na live anterior, a Caroline comentou sobre fortalecer o reggae em Alcântara também. Olha, Alcântara é um dos berços do reggae aqui do Maranhão. Eu frequento Alcântara desde a minha adolescência. Não tinha nem luz elétrica em Alcântara. Lá ligava o motor, era 6 da tarde e desligava depois da novela das 8. Só ficava ligado 24 horas na época da festa do Divino. Então, lá em Alcântara, tinha lugares que tocaram reggae nessa época da minha adolescência. Tinha um lugar lá que o nome é muito engraçado, um lugar chamado Periquitão. Mas era o nome mesmo do lugar, né? Não é brincadeira, não. Era reggae lambada só lá no Periquitão. Então, e Alcântara tem uma das melhores bandas de reggae do Maranhão, que é a banda Barba Branca. A banda Barba Branca é uma banda de nível internacional. É tão internacional que quando veio para cá Denis Bovel, que é um artista consagrado, só para que tu tenhas uma ideia, ele já produziu no estúdio dele, ele tem estúdio em Londres, Rihanna foi gravar lá onde é ele, só para ter uma ideia do nível dele. E quando eu trouxe Denis Bovel, que é meu amigo, para cá, ele veio e quem acompanhou foi a banda Barba Branca. A banda Barba Branca é ótima. Muitas referências aqui no estado, né? Ademais, a gente vai ter que... Vou falar com o Adriano e contigo também a tua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda aí de lives, né? Pra gente já fazer uma nova live, se o pessoal tiver querendo, se tiver disponível. Estou à disposição. Porque são muitas perguntas e o tempo é curto. Mas já pra gente finalizando, eu queria te perguntar quais são as tuas perspectivas para o futuro? Olha, por mais que a situação esteja difícil, por mais que o mundo esteja complicado, o Brasil, o Maranhão, dentro dessa complicação mundial, o Brasil está mais complicado ainda, porque nós temos o agravamento de termos pessoas dirigindo o país, pessoas completamente toscas, que utilizam uma política péssima em todos os aspectos, inclusive no aspecto cultural e turístico. O Brasil, que já foi um país, eu não diria invejado, porque essa palavra inveja não é uma palavra positiva, mas o Brasil já foi um país admirado, muito admirado fora. Hoje o Brasil é uma piada internacional. Nós somos tratados assim como toscos, como pessoas selvagens. Então, por mais que a situação mundial e brasileira seja essa, eu tenho fé de que o futuro nos reserva coisas boas. E nós vamos trabalhar para isso, porque a humanidade já teve momentos semelhantes a esse, com menos tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para enfrentar esse problema sanitário, para enfrentar esse vírus. Não demora muito, nós vamos ter a cura para essa doença. E nós vamos voltar a nos abraçarmos, vamos voltar a dançar reggae agarradinho, todos nós. Por enquanto não podemos, mas eu tenho fé de que o futuro do mundo vai ser um futuro positivo, porque esses estudos para combater essa doença agora, esses estudos vão resultar
em avanços maiores. Nós vamos conquistar coisas não apenas contra essa doença, mas contra muitas outras coisas. Nós não vamos voltar ao que éramos. As pessoas dizem, depois disso aí, vai voltar ao normal. O que é o normal? É o que era antes? Não. O nosso futuro, o nosso normal do futuro vai ser um normal mais bacana, vai ser um normal mais legal. Então, a minha perspectiva para o futuro, culturalmente falando, turisticamente falando, politicamente falando, é uma visão de esperança, é uma visão de positividade. Eu acho que a gente vai sair dessa e nós vamos conquistar coisas melhores. Quando eu digo nós, eu falo da humanidade. O mundo, o Brasil, o maranhense, o ludovicense, o regueiro, o não regueiro. Nós vamos para frente. É para lá que a gente vai. Sempre. É isso. Ademar, muito obrigada pela tua disponibilidade, por toda essa aula que você explanou aqui, não somente para mim, mas para todos os nossos seguidores. Tenho a certeza que estamos todos muito gratos pelo teu conhecimento gratuito, por todas as informações que foram muitas, mas ainda ficou aquele gostinho da gente querer saber mais. E reitero novamente, já te convidando para futuras lives, para a gente aí ter mais tempo para conversar. E assim, tem muito a se falar, muito a se conhecer sobre a cidade de São Luís, sobre a influência do reggae no estado do Maranhão. E eu queria só te ouvir, né? E aí já deixar o convite já para a próxima live que a gente já vai fazer durante essa semana. Eu também agradeço muito ao convite teu e do Adriano. Eu quero agradecer e reconhecer o papel da GECOS na atividade turística aqui do Maranhão. Eu conheço, eu sei, eu recebo vários clientes de vocês lá no Museu do Reggae, indicados por vocês. Eu sei da importância que vocês dão para o nosso movimento reggae, né, como um atrativo turístico da nossa terra, e agradeço bastante. Acho que a GECOS ela é fundamental para... O turismo, ele é e vai ser mais ainda uma grande mola aqui para o Maranhão, para o mundo, em especial para o Maranhão. E nós vamos ter de reaprender tudo. Como eu disse, não vai ser igual a antes. Nós vamos precisar reaprender. E o diálogo entre turismo e cultura vai ter de ser aprofundado, porque as duas coisas elas vão caminhar cada vez mais juntas, o turismo e a cultura. E aí é que eu acho que, nesse momento, estudiosos, empresas e pessoas que trabalham nesse ramo, tanto na cultura quanto no turismo, elas devem aprofundar suas leituras, aprofundar as suas observações. Olha, eu, agora, já depois de velho, a gente estava conversando, eu voltei a estudar. Eu sou estudante de turismo, né? Já não sou mais calouro, já estou no 6º período. Já está veterano. Mas eu resolvi 35... já veterano. 35 anos depois que eu deixei a universidade, que eu saí da universidade, eu voltei, resolvi estudar de novo. E eu acho que é isso que é o importante. É a gente prestar atenção nas coisas, observar, estudar e ver para onde o mundo pode caminhar e onde é que a gente pode meter a nossa colher para ajudar o mundo a avançar. Então, muito obrigado, uma boa noite a ti, boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Mais uma vez, eu quero convidar a rapaziada para a minha live. Daqui a pouquinho, hein, rapaziada? Faltam alguns minutos, 7 da noite. Deixa eu ver Já aqui, tá. ó. Faltam o quê? Faltam 20 minutos. Esquenta, né? Tchau, Ana! Daqui a 20 minutos, a live do Ademar Danilo no Instagram e no Facebook. Me procura lá, Ademar Danilo, e aí tu vais achar. Falou? Beijão a todos e todas. Muito obrigada. Tchau. E já quero agradecer, né, novamente ao Ademar e a todos vocês, nossos seguidores, pelas perguntas. Vamos marcar uma próxima e já avisá-los que na quarta-feira, no dia 20 de maio, a gente vai ter a nossa live sobre Ilha do Marajó, né, com o Gedilson e com o Adriano. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Ademar. Boa noite, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Vou te assistir agora na live, aqui foi só o esquenta, Ademar. Vou preparar o tapete vermelho para ti lá. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.